Então, vamos lá. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Casulo Talks. A gente aqui no Casulo, quando se propõe a abrir um espaço de debate, de construção de uma inteligência coletiva sobre economia circular, acaba tendo muita pergunta e muito questionamento sobre as ferramentas que a gente usa, né, para fazer os projetos aqui. E a principal delas talvez seja a análise de ciclo de vida. Então, por isso nós marcamos hoje esse Casulo Talks aqui, para explorar um pouco o que é o conceito de análise de ciclo de vida, o que está acontecendo no Brasil, né, sobre o uso da análise de ciclo de vida como uma ferramenta de planejamento, de estratégia, de avaliação de projetos. E depois, no final, a gente ainda separou um tempinho para ter um pitch de uma startup que está mudando aí a dinâmica de avaliação de projetos a partir do conceito de análise de ciclo de vida, para vocês conhecerem. Então, eu vou começar chamando todo mundo que vai participar com a gente hoje do Casulo Talks, e aí, ao longo dos próximos minutos, a gente vai passar um pouco desse conteúdo. Então, vou começar com a Carla Sense. A Carla é gerente de desenvolvimento sustentável na Braskem e vai contar para a gente um pouco sobre o conceito de análise de ciclo de vida e como é que a gente vem usando a análise de ciclo de vida dentro da Braskem. Então, Carla, seja bem-vinda. Pode tomar um lugar. Vou convidar também a Sônia Chapman. A Sônia é secretária da Rede ACV, que é uma organização, né, que junta um network ali de companhias, consultorias, marcas que usam análise de ciclo de vida no seu planejamento, e a Sônia vai poder contar um pouco como está esse ambiente de análise de ciclo de vida dentro do Brasil. Então, Sônia, por favor, seja bem-vinda. E vou convidar a Isabela Basso. A Isabela é a co-founder da Zaya, a startup que a gente vai ouvir o pitch deles no final da apresentação. Isa, seja bem-vinda também. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos lá, Carla, vou pedir falando sobre ACV. Bom, então, boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho sobre como que é a análise de ciclo de vida, qual é o contexto, como que ela funciona, um pouco da metodologia e como que a Braskem vem utilizando a ferramenta para identificar e quantificar os impactos dos nossos projetos, processos e produtos. Vou passar aqui para vocês. Bom, então, passando um pouquinho aqui da trajetória de desenvolvimento sustentável da Braskem, eu acho que aqui é importante para contextualizar sustentabilidade e inovação e como que a gente depois vai passar por uma linha de uma trajetória da Braskem para até chegar na análise de ciclo de vida, quando a gente começa a empregar ela no uso da nossa parte de inovação e tecnologia, nos nossos projetos, nossos produtos. Então, a sustentabilidade e inovação, elas estão muito juntas, né, dentro do nosso processo. A gente entende que o papel dela é desafiar o mercado e fomentar sempre busca por inovações mais sustentáveis e de menor impacto ambiental. Então, é assim que a gente encara todo o papel da sustentabilidade com a inovação. E não existe crescer em um sem crescer no outro. Então, os dois caminham juntos. Quando a gente fala da política global, né, de desenvolvimento sustentável, ela está baseada em 3 pilares, então a gente está falando aqui de processos e recursos sustentáveis, um portfólio de produtos sustentáveis e soluções para a sociedade, para ter uma vida cada vez mais sustentável. Então aqui esses 3 pilares falando de sustentabilidade o tempo todo, então como que a gente vai medir? Né? Não adianta a gente verbalizar que ele é sustentável se a gente não medir de fato esse impacto e quantificá-lo. Então, isso é o que norteia a nossa política. Dentro também do nosso contexto aqui de pilares estratégicos e gestão da Braskem, toda a governança, a gente tem os macro-objetivos. Esses macro-objetivos, eles foram definidos ali em 2020, 2021, para que a gente pudesse também clusterizar os pontos onde a gente está dando maior destaque e maior enfoque dentro da companhia em sustentabilidade, sempre olhando para as ODS, pautado também pela nossa matriz de materialidade, onde a gente materializa aquilo que é um desafio, aquilo que é uma oportunidade, aquilo que a gente precisa entregar como companhia para a sociedade. Então, o dos pilares que a gente tem aqui, tem pós-consumo, eficiência de água, alterações climáticas, resultados econômicos e financeiros, desenvolvimento local, energia. Então, são todos os pilares dos nossos macro-objetivos que tangibilizam as nossas ações. Dentro do nosso site também, vocês conseguem acompanhar o andamento de cada um desses macro-objetivos, como que estão os indicadores desses macro-objetivos. A gente tem uma série de reconhecimentos aqui para falar do nosso orgulho de ser Braskem, então é uma empresa reconhecida pela sustentabilidade, seja em anuários reconhecido internacionalmente, seja líder nos rankings de algumas listas e alguns indicadores.
a gente passa também não só pelos pilares ambientais, mas também pelos pilares sociais. Então, a Braskem também é reconhecida aí na promoção da diversidade e inclusão, na promoção da equidade de gênero. Então, aqui só para trazer também um contexto de indicadores que norteiam o nosso orgulho de ser uma empresa petroquímica com foco em sustentabilidade. E aí, falando da ACV na Braskem. Então, como eu comentei com vocês, essa daqui é a nossa jornada. Então, a Braskem foi criada ali em 2002 e já em 2005 a gente fez o nosso primeiro estudo de análise de ciclo de vida. Dali para frente, a gente segue numa série de questões voltadas para mudanças climáticas, visão 2020, para ser líder na química sustentável, projetos que incluem inventário de ciclo de vida. Então, a gente começa a trilhar um caminho, uma jornada de sustentabilidade. E 2005 foi o marco do nosso primeiro estudo de análise de ciclo de vida. Em 2012, a gente passou a ter uma equipe dedicada à análise de ciclo de vida na Braskem. O que foi a grande virada aqui? Por que a gente começou em 2005 e 2012 teve, né, ganhou mais concretude essa área? Em 2010, a gente teve a criação do polietileno verde, polietileno a partir de etanol de cana-de-açúcar. E o polietileno a partir do etanol de cana-de-açúcar, o polietileno verde, passou a ter análise de ciclo de vida como um atributo de valor. Então, ele chegou ao mercado com esse atributo de valor, a gente consegue conversar com os nossos clientes, a gente chega até o consumidor falando da pegada do produto, uma pegada de melhor impacto ambiental, uma pegada negativa aqui do nosso produto. E aí isso dá uma virada dentro da Braskem, as pessoas começam a entender esse pensamento de ciclo de vida, a gente começa a disseminar esse conhecimento dentro da companhia, e isso vai ganhando robustez. Então, como que estão as outras aplicações que não usam polietileno verde, mas que utilizam um PP em substituição ao seu sucedâneo, que utilizam o polietileno em relação a outro material? E a gente começou a trabalhar numa jornada de análise de ciclo de vida que dá essa virada aqui em 2012. Em 2016, a gente inicia uns projetos de inventário de ciclo de vida, a gente consolida os nossos suportes por meio da ACV aqui em 2016 também, com mais de 14 estudos desenvolvidos por ano. Em 2018, a política, que eu já comentei anteriormente, baseada naqueles 3 pilares, e aí daqui para frente, com a frente de economia circular se consolidando como um business, né, até um ponto que o Yuri trouxe, a economia circular, tratando a circularidade das embalagens, tratando da circularidade dos produtos e da resina, eu tenho que quantificar. Isso passando a ser um business, gera também mais demanda para a área de sustentabilidade, maior a quantidade de análise de ciclo de vidas a serem desenvolvidas pelo time. E aí, 2020 para frente, a gente fala aqui de uma série de ferramentas baseadas na análise de ciclo de vida. Então, não só a análise de ciclo de vida, mas o Design for Environment, que tem análise de ciclo de vida comum nos seus pilares. Quando a gente avalia o nosso portfólio em relação ao impacto ambiental e social, a análise de ciclo de vida é o que também traz todo esse aporte de ferramental. A partir da plataforma de ACV foi criada, então, aqui em 2020 e 2021, para que a gente pudesse organizar as equipes dentro da Braskem num fórum sobre análise de ciclo de vida, onde a gente tem pontos focais em diversas regiões e diversos negócios. Puxa, então a gente sai de um centro de análise de ciclo de vida que é desenvolvido no Brasil, com o time Brasil corporativo, mas passa a ter pontos focais nas regiões. Ou seja, os projetos estão ganhando cada vez mais visibilidade externa, estão ganhando cada vez também mais espaço e voz fora do Brasil. E aí, para isso, a gente precisa ter engajamento, a gente precisa articular, a gente precisa estar presente em diversos setores, né? Não adianta eu estar dentro de casa comunicando e fazendo uma série de ações voltadas para análise de ciclo de vida se eu não tenho esse relacionamento e esse engajamento externo. Então, a gente é fundador e presidente da Rede Empresarial Brasileira de Análise de Ciclo de Vida, da rede, que a Sônia está aqui. A gente é membro da Life Cycle Initiative, a nossa participação ali para atuação de projetos e ideias que fomentem a análise de ciclo de vida com foco na indústria petroquímica. A participação em projetos e trabalhos de discussões de grupo aqui do Pacto Global, do CETAC, enfim. E publicações e artigos também fazem parte dessas demandas, onde incluem análise de ciclo de vida. E aí, como que funciona essa abordagem de ciclo de vida? Como eu comentei lá do pensamento de ciclo de vida, né? Que eu falei, poxa, o pessoal começou a ter, os integrantes passaram a ter esse pensamento de ciclo de vida dentro das suas atividades, dentro do seu dia a dia, das suas operações. Isso é uma abordagem sistêmica, que a gente utiliza para compreender, estudar e analisar um produto e todo o seu ciclo de vida. Quando a gente fala da avaliação de ciclo de vida, essa é a técnica, é a metodologia empregada pelo pensamento de ciclo de vida, é a ferramenta que a gente utiliza para mensurar esses impactos ambientais dentro das categorias de impacto existentes. E a gestão do ciclo de vida é aplicar esses conceitos
utilizar os resultados da análise de ciclo de vida para reduzir os impactos ambientais dos nossos projetos, processos e produtos. Então, como que funciona o ciclo de vida de um produto aqui na Braskem, né? Então, a gente está falando desde a extração até o reuso, reciclagem e ali descarte. Então, a gente tem todo esse ciclo de vida aqui do produto e conforme a gente vai fazendo a análise de ciclo de vida, a gente define qual é o perímetro dessa análise. Então, se eu vou olhar para uma resina da Braskem, eu estou olhando da extração da matéria-prima até a embalagem e distribuição. Eu vou olhar a análise de ciclo de vida de um produto aplicado. Eu vou utilizar todos os dados dos nossos clientes para entender essa aplicação, como que ela funciona, como é a utilização dela, como que é o descarte, como é o reuso, se existe reuso ou não, se existe uma circularidade dessa embalagem. E aí a gente consegue, então, tangibilizar aqui pela análise de ciclo de vida em diversos perímetros. Esse vídeo, eu não vou passar ele agora, ele é um pouquinho longo, mas ele faz todo sentido para quem quer conhecer um pouco mais de análise de ciclo de vida, quem tem interesse em ter uma ferramenta de uso didático para explicar o que é análise de ciclo de vida para os seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus gestores. Esse vídeo está disponível no YouTube, está aqui o canal dele, e aí fiquem à vontade para utilizar. Ele explica de uma maneira bem lúdica o que é a análise de ciclo de vida, que eu vou passar aqui mais para frente. Então, é uma análise completa do ciclo de vida de um produto, desde a extração da matéria-prima, que é aqui o ponto 1, até o descarte, que é o ponto 6. Ou seja, eu vou extrair a matéria-prima, então eu estou extraindo petróleo, eu estou extraindo o etanol da cana-de-açúcar, no caso do polietileno verde, eu estou transformando isso numa resina, essa resina vai ser transformada numa embalagem, essa embalagem vai compreender um produto, esse produto depois vai para as gôndolas do supermercado, você como cliente consumidor vai consumir esse produto, vai descartar essa embalagem vai ser reciclada, então é um caminho longo que essa embalagem percorre, e a gente espera que ela seja reciclada. Então, é um caminho longo que essa embalagem percorre em todo o ecossistema. E a gente consegue mensurar os impactos ambientais dessa embalagem ou desse produto por meio da análise de ciclo de vida. A Braskem, então, começou os estudos lá em 2005, como eu comentei, e até hoje a gente tem acumulado mais de 170 estudos. Esses estudos também vocês podem acompanhar, alguns deles estão disponíveis na nossa plataforma, dentro do nosso site. E por que alguns estão ali? A gente tem que seguir toda uma normativa ISO para a comunicação desses estudos. Então, eles têm que ter uma revisão por terceira parte, tem que passar por toda a parte de normativa para que ele seja publicado e veiculado. Os que foram, estão lá disponíveis. E aí eu falei tanto das categorias de impacto, né? Quais são essas categorias de impacto que a gente analisa? Quais são elas? O que a gente mais conversa e o que a gente mais discute acaba sendo a parte de mudanças climáticas. A gente está falando sempre de pegada de carbono. A pegada de carbono do produto é maior, menor em relação a isso, aquilo. Emite mais vezes do que um automóvel, mais vezes ou menos vezes do que São Paulo, X dias sem carros. Então, a gente vai sempre a comparação com o CO2. Então, a gente está aqui nas mudanças climáticas. Essa é a categoria que a gente mais utiliza. Mas existem outras 15 categorias. E essas outras 15 categorias, elas são analisadas dentro do nosso estudo de ACV. A gente está falando de uso de água, a gente está falando de uso da terra, a gente está falando de toxicidade humana, eutrofização marinha, acidificação, enfim, são 16 categorias para a gente explorar o impacto. O objetivo disso, para que a gente não distorça demais uma categoria em detrimento às demais. A gente tem que acompanhar para que haja uma harmonia nas categorias e a gente não desenvolva um produto que beneficie muito outra e acabe destruindo as demais categorias. Tem um indicador único, a gente utiliza um indicador único dentro da Braskem. O objetivo desse indicador único nada mais é do que efeitos comparativos, para que a gente compare os projetos. Não é o indicador único que faz a vez da comunicação e o aporte de valor daquele produto, como uma transferência de valor e atributo, mas é o que faz a gente comparar e interpretar resultados internamente. Esses são alguns dos estudos que estão disponíveis, então tem o de baldes, tem de copos, tem de embalagem de achocolatado, sacola, pallet, de kits cirúrgicos, então tem alguns que estão disponíveis no site, com um one page que pode ser extraído e utilizado amplamente também, porque ele está verificado. Os estudos desde 2005, que a gente finalizou no ano passado, foram 176, com uma distribuição aí de 72 estudos simplificados, e aí a Isa vai falar um pouquinho que são esses estudos onde a gente orienta uma decisão, a gente orienta um projeto, são estudos muitas vezes realizados dentro de casa, ou um screening, onde a gente faz verificações rápidas para tomadas de decisão. São 19 estudos revisados por terceira parte e 70 estudos de ACV completos.
a gente faz estudos para apoiar não só o nosso mercado, mas também para apoiar o cliente. Então, o cliente tem uma necessidade de entender se o produto dele, qual é o impacto daquele produto em relação aos demais, a gente faz para os clientes também essa análise. Temos uma série de desafios ao longo da ACV. A gente está aqui desde 2005 falando de ACV, mas os desafios sempre andam com a gente vai eliminando uns e criando outros, porque é uma ferramenta que começa a ter cada vez mais áreas utilizando, tem maior interface e é uma pluralidade de temas mesmo, né? É um tema que sai da área de desenvolvimento sustentável, hoje está dentro de uma área de criação de embalagem, está apoiando também uma área comercial, falando com o cliente, então é uma série de áreas e interfaces. Então, a gente tem um desafio grande aqui de traduzir em linguagem mais usual e mais fácil os aspectos técnicos desse estudo. Então, a comunicação é um dos nossos desafios. A criação de valor, então, utilizar a análise de ciclo de vida, os resultados dela como benefício para o produto, aportar valor para ele, na tomada de decisão, para que a gente consiga utilizar isso na prática das nossas gestões, dos nossos projetos e nossos processos como empresa. E conhecimento, ampliar cada vez mais o conhecimento, disseminar, descentralizar o conhecimento dentro da companhia, isso é fundamental. E aí a gente tem sempre muito mais a fazer aqui. Então, quando a gente comentou ali atrás, a plataforma CV, ela hoje já faz essa integração da estratégia global, já faz o papel de capacitação e treinamento. Nas ferramentas, a gente tem, como eu comentei, o Design for Environment, a CV nos nossos processos de P&D e comunicação. Engajamento de outros atores, participação nas redes e fóruns, né? Então, estar aqui também é super importante para que a gente consiga explicar o que é a ferramenta, ter mais adeptos à ferramenta e maior disseminação do nosso conhecimento. E aí, eu vou passar aqui alguns exemplos de estudos e aplicação da CV. Então, aqui o casulo está na minha apresentação, porque, por óbvio, é onde a gente tem uma aplicação concreta aqui do ACV. Então, dentro do Lab, dentro do casulo, a gente utiliza a análise de ciclo de vida dentro da ferramenta do Design for Environment. Então, é onde a gente quantifica os impactos dos produtos e das embalagens novas que estão sendo co-criadas, é o apoio que a gente fornece na identificação de novas matérias-primas, na utilização de novos processos, ou desenvolvendo outros modelos de embalagem. A análise de ciclo de vida ela é empregada aqui para poder apoiar essa tomada de decisão. É isso, os outros estudos eles estão lá no nosso site, eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais. Vou passar a voz aqui. Obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigado, Carla, por essa introdução. Vamos agora ouvir um pouco da Sônia. Acho que a Carla mencionou a Braskem, uma das cofundadoras ali da rede ACV, e que hoje é liderada pela Sônia. Ela pode contar um pouco para a gente o que é o trabalho da rede ACV aqui. Obrigada, Yuri. Obrigada, Carla. Você já falou tudo que era relevante. No fundo, a rede ACV, ela foi criada, a Braskem é a grande idealizadora da rede, justamente para compartilhar com mais empresas, com mais organizações, com mais formadores de opinião, toda essa trajetória que a Braskem tem, e inclusive o que está sendo um obstáculo para uma maior adoção, né? Então, o meu papel aqui hoje é um pouco falar o porquê da rede, né? O que levou à fundação dela. Foi logo depois da Rio+20, em 2013, foi o evento formal. Inclusive, ano passado completamos 10 anos de lançamento da rede, com muitas conquistas e muitas oportunidades de como seguirmos avançando juntos, tanto que parcerias e colaboração é o mantra da rede constantemente. Então, por quê? Na Rio+20, em 2012, muitas publicações, que inclusive são a essência do que foi discutido ali, falavam da importância de se compartilhar trajetórias como a da Braskem, em fazer uma gestão orientando os esforços para um ciclo de vida, para um olhar integrado de impactos. A Life Cycle Initiative, através das Nações Unidas, né, que a criaram em 2002, já previa isso, já incentivava isso há 10 anos, mas ainda não existia um ambiente onde, de fato, pudesse haver esse compartilhamento de experiências, né, do que deu certo, do que está pegando, do que pode avançar. Então, a essência da rede é ser esse ambiente empresarial, né? Então, uma coisa é a teoria, é a academia, mas depois a prática,
né? Aonde que se mostra diferente da teoria e aonde que ela é tão rica que ela precisa ser compartilhada com os mais diferentes segmentos. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, do próprio Futuro que Queremos, que foi a principal publicação da Rio+20, mas também a Visão 2050, que seria do nosso CBEDS aqui no Brasil, né, do World Business Council for Sustainable Development para o mundo e aqui no Brasil o CBEDS, ali tem um capítulo inteiro dedicado a materiais, em como decidir entre alternativas de materiais para uma mesma função, por exemplo, aqui de embalagem, né? Só que era um convite à reflexão que ainda não tinha um ambiente onde a gente pudesse escutar como fazer isso. Então, a rede foi criada para ser esse ambiente majoritariamente empresarial para discutir o pensar ciclo de vida, porque isso, num primeiro momento, ajuda a identificar muitas oportunidades de melhoria no processo, no próprio e no todo, mas também para evitar a mera transferência de problemas, né? Eu estou tão focado em resolver um problema que está no meu radar, que eu posso, sem querer, até criar um problema ainda maior nessa mesma categoria de impacto, como a Carla falou, que são muitas, ou numa outra, e aí, de repente, no todo, até fazer um mal com essa minha ação. Então, para não acontecer isso, e especialmente para a gente identificar com quem mais a gente deveria conversar sobre as possíveis inovações antes de lançá-las, é que existe esse olhar de ciclo de vida, que é o que mais a gente promove nas diversas atividades da rede. Por quê? Porque existem muitas alavancas que estão pedindo por isso. Existem certificações que estão, inclusive, certificações maduras, consolidadas no mundo, que estão tendo que rever até o que elas abrangem, o que elas certificam, porque já está bastante visível o quanto que, de repente, um aspecto que é posterior ao que ela certificava, de repente, inverte todo o resultado. Então, a gente está vendo certificações passando por esse exercício de ressignificar a sua razão de ser e o seu escopo de atuação, padrões que estão exigindo práticas de forma integrada, até para poder acessar um mercado mais exigente, por exemplo. Políticas públicas, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê, na própria definição dela, que é uma responsabilidade compartilhada no ciclo de vida. Então, o início dela já fala, né, de se pensar ciclo de vida na gestão, no caso aqui de resíduos sólidos. Mas a Lei do Bem, Rota 2030, são linhas de financiamento para a inovação, que se a sua inovação estiver demonstrada através de uma avaliação de ciclo de vida, é possível incluir o custo desse estudo nessa linha de financiamento. Então, se você tem várias ideias e só não colocou elas em prática porque estava faltando recurso, pode ser que ela possa ser acolhida por esse tipo de financiamento. O RenovaBio, totalmente com o RenovaCalc, totalmente fundamentado aí, acolhido pelo pensar ciclo de vida e pela avaliação de ciclo de vida na sua lógica. Compras sustentáveis, a gente tem a nova lei de licitações no Brasil de 2021, que define que o governo compre pensando as alternativas nos seus impactos no ciclo de vida. Então, vejam a oportunidade tanto de capacitar agentes públicos como as empresas que pretendem participar de licitações, a oportunidade que existe para ensinar toda essa perspectiva. Temos a ISO 14001, que também faz, em vários momentos, menção à importância de se fazer uma gestão no ciclo de vida, não só com fornecedores e nas próprias operações, mas também pensando para quem a gente vende. Então, realmente, todos os atores. Tem vários questionários que, hoje em dia, são vistos como sinônimos de sustentabilidade, de melhores práticas, como, por exemplo, o do EASY, né, Bovespa, B3, aqui no Brasil, o equivalente, o Dow Jones, nos Estados Unidos, os formulários CDP, GRI, o Sistema B, todos fazem, de alguma maneira, podem não chamar ciclo de vida, podem chamar de cadeia de valor, de uma forma, né, de tratar de forma holística os impactos, mas tudo remete a esse ter uma consciência maior da corresponsabilidade que a gente tem, mesmo não sendo nas próprias operações, com tudo que acontece antes e depois do que a gente domina mais. E é isso que a gente discute na rede ACV. Ela é composta por associados mantenedores, que são empresas, e associados institucionais, que são, então, ONGs, academia, governo, e
pluralidade de segmentos, a diversidade de segmentos que faz toda a diferença, porque quando a gente pensa no debate técnico e dos desafios de setores totalmente distintos, mas podem ser muito semelhantes no que eles estão sendo cobrados, né? Então, a gente tem aqui empresas que são business to consumer, marcas famosas que a gente reconhece como consumidor, outras nem tanto, tem prestador de serviço, tem consultorias de ACV, evidentemente, tem startups, tem um colorido, digamos assim, muito importante, que a gente tenha eles representados, tantos setores distintos na rede, porque é o que a gente quer representar justamente a realidade do mercado brasileiro nesses associados. E os institucionais, eles são muito complementares a esses olhares, a essas experiências empresariais, muitas vezes muito críticos à própria metodologia, por ela ser muito detalhada. A Carla falou, né, 15 categorias, faz alguma coisa mais simples para eu poder entender. Então, esses apelos de simplificação sem abrir mão de uma orientação correta para a tomada de decisão, porque nós estamos vendo, como eu falei antes, né, políticas públicas sendo desenhadas em função disso, investimentos sendo decididos por causa do resultado de um estudo desses. Então, tem que ser de uma qualidade e de uma maturidade muito importante, todo mundo que está envolvido nisso. E é isso que a gente né, compartilha na rede, por isso que, pensando na Agenda 2030, o ODS 17, que é o de alcançar objetivos juntos, né, em parcerias, colaborando, é o mais importante de todos, pensando no escopo de atuação da rede ACV. Como a gente funciona? A gente tem atividades já tradicionais, que são reuniões bimestrais, então são 6 ao ano, a cada 2 meses, onde a gente discute algum tema estratégico, como esses que eu mostrei antes, né, onde que está se pedindo esse olhar de ciclo de vida na tomada de decisão. Podem ser convidados nacionais, estrangeiros, que a gente traz, para compreendermos as oportunidades desse conhecimento todo numa aplicação muito estratégica. A gente também tem uma ferramenta de autodiagnóstico que está no site da rede, na aba de ACV na prática, que chama Assessment de Maturidade. São 30 e poucas perguntas que fazem com que você compreenda o nível de maturidade da sua organização. E também temos capacitação, que eu vou mostrar daqui a pouco. Temos grupos de trabalho, todos são liderados por associados, isso é muito importante, para mostrar que são realmente temas importantes e estratégicos. Nós temos o banco de dados, que é liderado pela Braskem, rotulagem, que é liderado pela 3M, economia circular, pela Green Deal e a Fundação Espaço Eco, objetivos de desenvolvimento sustentável, o social, comissão de estudos de metodologias, que essa é bem técnica, bem densa, e fala assim do detalhe das normas. Temos olhares setoriais também, construção, agro e mobilidade. E aqui é um exemplo, né? O que a gente discute numa reunião bimestral? Por exemplo, o que tudo isso tem a ver com design, que é o que a gente aqui no Casulo, a essência aqui do Casulo é isso, né? O assessment, essa é a cara, então aqui no ícone à direita embaixo vocês iniciam o autodiagnóstico, ele é confidencial, anônimo, então podem fazer no tempo que vocês quiserem. Aqui várias coisas que a gente já discutiu no GT de rotulagem, tanto a profusão de selos, né, de certificações, que aparecem muitas vezes nas embalagens e a gente já não sabe mais nem o que cada um significa. Temos também o debate do que são essas afirmações de sustentabilidade, será que já não beira o greenwashing? Então, considerações nesse sentido. Grandes tendências mundiais em rotulagem também, aí a gente trouxe uma pessoa, inclusive da Europa, para falar. A ABNT falou 2 vezes de práticas recomendadas. Em economia circular, temos convidados, temos publicações, temos palestras que a gente dá e temos, assim, uma frequência mensal de reuniões nesse GT, no de rotulagem também. E vários eventos abertos que a gente já promoveu estão no YouTube da rede, assistam lá, são sempre muito ricos e muito especiais, no que deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Será que eu não deveria levar mais coisa em consideração e não sair respondendo? Será que eu não deveria aprender a fazer mais perguntas do que achar que eu tenho as respostas? E aí, como eu falei, a gente tem uma trilha de aprendizado, que é a nossa capacitação, é como a gente compartilha todo esse conhecimento.
Então, a gente tem um workshop que é super dinâmico, passa voando. A gente vai ter uma turma agora em março, aberta, remota, gratuita, para a gente treinar o tal pensar ciclo de vida. Depois, para quem quiser ir se aprofundando, a gente tem uma formação em ACV, que é um pouquinho mais, entra mais na questão da metodologia. Depois temos a de economia circular. Quando que se justifica uma ACV? Porque pode não ser um estudo de ciclo de vida e só de repensar no ciclo de vida, pensar diferente, coisas que você já faz, que podem ser suficientes. E aí também a gente tem o de rotulagem ambiental, como eu falei. Será que esses selos todos, o que eles querem dizer? O quanto que eles são autodeclarados? O quanto que eles são verificados e sérios? Então, isso a gente discute na capacitação de rotulagem ambiental. E assim, fica aqui os meus contatos. Muito feliz de estar aqui com vocês. E, enfim, super animada aqui para o debate também. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Sônia. Acho que dá uma boa coisa para a gente poder bater um papo, responder algumas perguntas que eu já tenho aqui, inclusive algumas anotadas. Mas antes da gente passar para o debate, a Isa, cofundadora da Zaya, para apresentar a Zaya e a gente ver como é que a gente pode aplicar na prática. Obrigada. Tudo bem aqui, pessoal? Então, vamos lá. É um prazer estar aqui hoje para apresentar a Zaya. É uma startup, como foi mencionado aqui dos meus colegas, que justamente vem para tentar ajudar a gente a conseguir vencer alguns dos desafios do uso, né, da escala de análise de ciclo de vida no Brasil e no mundo. Então, vamos começar aqui com um pequeno quiz. O que vocês acham, plateia, que é mais sustentável? Um Tesla ou um Ford Fiesta? Ford Fiesta, Tesla. Depende. Eu estou aqui com especialistas e a resposta de fato é depende, mas nesse caso aqui, vamos de Ford Fiesta. Por quê? Porque a informação oculta aqui é que esse Tesla que a gente está falando é um Tesla que está sendo dirigido na China. Então, a gente está falando de uma matriz energética super baseada em carvão versus um Ford Fiesta que está sendo utilizado aqui no Brasil, rodando a etanol. Então, é muito mais sustentável você estar usando um Ford Fiesta no contexto desse. Segundo quiz. O que será que é melhor? Um pedaço de picanha ou uma maçã? O que é mais sustentável? Alguém quer chutar? Também depende. Função caloria. Ingestão de calorias. A gente tende a achar, é claro, e com muita razão, pecuária, né? O setor agro como um todo traz muitos danos para o meio ambiente, mas, de novo, sempre depende a resposta. Porque pensa que essa maçã pode estar sendo uma maçã que está sendo importada da Holanda para o Brasil, foi trazida para cá num avião. Cara, aí eu já detonei com a pegada de carbono desse produto, então, de fato, fica mais sustentável você comer esse pedaço de picanha do que a maçã. Então, o conceito que está aqui por trás é o de ACV. E aqui, o mais tricky, uma viagem de executiva São Paulo, Nova York ou 8 avocados? Brincadeira, é a viagem. Brincadeira, nesse caso, realmente é a viagem. Mas o conceito, então, que a gente está falando é que tem muita informação que precisa ser analisada quando a gente está falando do pensamento de ciclo de vida, tem coisas que estão ocultas e que, de fato, não é por ignorância nossa mesmo de não conhecer por completo o produto que a gente está utilizando, o processo e a nossa cadeia de valor como um todo. Então, o impacto ambiental não é intuitivo. Tem diversos fatores que devem ser analisados para a gente conseguir, de fato, chegar no que é a sustentabilidade de um produto e o seu impacto como um todo. E isso, como a Carla e a Sônia falaram super bem, vai muito além de mudanças climáticas. Tem outras diversas categorias de impacto que a gente precisa olhar, seja relacionado ao ecossistema, ao uso de recursos, à saúde humana, quando a gente está falando de impacto ambiental. Então, assim, acho que todo mundo aqui está super de acordo. A gente quer fazer mais ACV, a gente precisa fazer mais ACV, então por que a gente não está fazendo? Por que isso está travado ainda? A gente entendeu que tem 3 principais desafios. Primeiro, está relacionado à autonomia.
Então, como foi falado aqui de novo, a CVE é super técnico, por vezes é um conceito difícil de você comunicar, então tem uma grande dependência por parte das empresas de consultorias, que normalmente são caras, são demoradas e são demasiadamente técnicas, às vezes para uma resposta muito simples que você precisa ter. Percurso A ou B, qual que é o melhor aqui para uma decisão rápida? Né? E isso não pode ser algo que te toma meses e te custa milhares de reais. O segundo grande desafio está relacionado a dados. Então, atualmente a gente tem pouca transparência em relação a dados primários, ou seja, os dados do que estão vindo, estão conectados ali diretamente com o nosso produto, seja dos nossos fornecedores ou dos nossos clientes. E mesmo os dados secundários são super descentralizados, então é difícil ter acesso a essa informação. E o terceiro grande desafio está relacionado à continuidade. Por vezes, a ACV acaba sendo uma ferramenta estática dentro das organizações. Então, você faz um estudo, você entende aquela fotografia daquele momento de como está o impacto ambiental daquele produto, mas isso não, de fato, entra para a sua gestão, porque aquilo fica desatualizado, você faz uma pequena alteração, você já precisa voltar esse estudo para uma consultoria, isso está num formato PDF que você não consegue alterar depois. Então, a coisa perde essa continuidade que a gente acredita que precisa ter para, de fato, se tornar parte da gestão das empresas. E aí que vem a Zaya. O que a gente está postando, o que a gente desenvolveu dentro do nosso software? Um software que é super simples, intuitivo, para que as empresas de todos os portes e níveis técnicos consigam fazer análise de ciclo de vida. E aqui eu quero reforçar que é simples e não simplório, no sentido de que a gente não está abrindo mão de método científico e não está fazendo algo que seja raso, e sim investindo em muito design, em muita experiência de usuário para conseguir transformar algo que até hoje era super técnico e ficava restrito a pequenas áreas de sustentabilidade ou consultorias em algo que possa, de fato, permear as organizações. Então, a gente fez uma super curadoria de dados por segmento com os quais a gente está trabalhando. Então, o que eu quero dizer aqui? Se eu estou querendo fazer uma análise de uma embalagem, eu só vou ver dados de embalagem. Eu não vou ter lá no meio o impacto ambiental de um abacaxi ou de uma separadora de ar. Então, a gente conseguiu facilitar muito esse processo de entender que dados que eu tenho que usar dentro do meu estudo. A gente oferece suporte em tempo real com a serviço do nosso time para tirar dúvidas. E a gente traduziu e resumiu todos esses dados dentro dessas categorias, né, dentro desses segmentos, para facilitar o entendimento do que é aquela informação e conseguir democratizar mais esse acesso. A gente investiu num software que seja colaborativo, então a gente já tem uma feature que permite você compartilhar o resultado da sua CV com a sua cadeia e solicitar esse compartilhamento. Então, a ideia aqui é que a gente, de fato, consiga criar um efeito de rede onde fornecedores compartilhem os seus dados com outras empresas que forneçam isso para os seus clientes e, a partir disso, a gente tenha dados super robustos, né, e bem detalhados do impacto ambiental de produtos. E, a partir disso, você consegue criar o seu próprio dado dentro da plataforma. Então, deixa de ser apenas um screening, você consegue, de fato, dividir o impacto real do teu produto, do teu processo, e, de novo, acessar todos esses dados secundários globais, caso isso seja necessário. E tudo isso em tempo real. Então, a Zaya é um software, está ao alcance de todos via computador. A gente consegue, através desse software, fazer uma construção de governança de acessos dentro da empresa. Então, quem que pode criar estudos, editar estudos, quem que revisa e aprova estudos que foram realizados para conseguir garantir a qualidade desses estudos, né, dessa informação que está sendo criada ali dentro da Zaya. Fazer edições e simulações em tempo real. Então, a Carla mencionou do indicador único, né, que é super útil para a gente conseguir comparar cenários A, B e C. Dentro da Zaya, isso é possível de fazer, então você rapidamente consegue comparar os estudos já realizados e tomar uma decisão dentre as alternativas ali, ver qual que tem o melhor impacto ambiental. Aqui é uma tela de comparação, então, de novo, como a Sônia e a Carla falaram, a gente olha para todas as 16 categorias de impacto ambiental, a gente está dando um destaque ali para o single score, mas a gente traz também pegada de carbono, a divisão desse impacto por cada um dos componentes, né, cada etapa do seu estudo de ciclo de vida. E aí eu convido vocês a fazerem um teste, acessando zaya.eco/demo, vocês conseguem fazer um login rápido, testar nossa ferramenta, ver todas essas features, como que elas podem funcionar, e fico super à disposição para eventuais dúvidas, feedbacks que vocês tenham. É isso, pessoal, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Isa. Vamos agora passar para
Aqui tem os contatos da Isa e do Otávio, do time da Zaya. Vamos passar agora para algumas perguntas. E eu queria começar, Carla, contigo. Você mostrou ali, né, em um dos slides, a jornada que a Braskem passou, né, para chegar até o nível de maturidade que ela está hoje. E que dica que você pode dar para as empresas que estão começando agora, né? Qual deve ser o primeiro passo? Por onde começa? O que deve evitar? Então, que dicas práticas você pode dar para quem está aqui ou está assistindo a gente e quer começar a trazer o conceito de análise de ciclo de vida para dentro da sua empresa? Joia, eu acho que o primeiro ponto é tangibilizar isso para o seu negócio, né? A hora que você consegue transferir esse valor para o produto, ele fica muito mais fácil de todos entenderem o que é a análise de ciclo de vida. Você consegue exemplificar e quantificar o valor que essa análise vai ter para o seu produto. Então, eu acho que, e aí até como eu mostrei aqui, eu acho que a grande virada da Braskem, a gente fazendo o estudo desde 2005, foi quando a gente aplicou no polietileno verde. Então, quando a gente mostrou que o polietileno verde ele tem um benefício ambiental que é quantificado pela análise de ciclo de vida, e a gente conseguiu transferir isso para a comunicação do produto na ponta, isso fez sentido e fez valor. Então, aí isso gerou dentro da companhia uma necessidade maior da gente fazer outros estudos e fazer outras comparações. Então, o primeiro ponto é identificar qual é o produto, qual é o processo onde você tangibiliza e você ter uma qualidade de comunicação importante para aquele produto. E eu acho que um ponto importante para as empresas que querem começar, que querem entender, que querem se aprofundar mais, talvez eu dê o gancho para a próxima, é a rede ACV. A rede ACV com toda a parte de capacitação, de pensamento de ciclo de vida, toda a parte de transferência de conhecimento mesmo, de todas as indústrias que estão ali, e mostrar o valor que isso tem para a empresa, isso assim, é primordial para que todo mundo pense em ciclo de vida. E aí, quem pode dar essa capacitação? Quem pode fornecer este conhecimento? A rede. Você matou que era uma pergunta que eu tinha para a Sônia mesmo, né? Para essas empresas, nessa mesma linha das empresas que estão começando, como é que elas se conectam com a rede? Então, por onde elas chegam até a rede? Que tipo de apoio que a rede pode dar para as empresas que estão começando? Obrigada, Carla. Se você não tivesse falado, eu teria complementado. Por que, assim, não é porque a gente combinou nem nada, né? Mas a rede é justamente esse ambiente acolhedor de quem não sabe nem escrever a avaliação de ciclo de vida por extenso. E isso é bom. Quer dizer, quanto menos souber, mais já vai aprender como fazer certo. Né? Então, mais já vai implementar isso nos N processos da empresa, já vai convidar várias áreas das empresas para falar, para compreenderem isso. Eu acho que nem a Carla falou, olha, é um gancho muito importante você atribuir valor a isso, então pega o teu carro-chefe ou um produto que assim promete ser ter aquela visibilidade, aquela mudança de página para a empresa, mas vamos antes rodar um pensar ciclo de vida minimamente desse produto. Então, alguma coisa que seja muito cara em todos os sentidos para a empresa é sempre um bom começo, né? Mas quando a gente está pensando da necessidade de envolvimento de vários olhares, né? Quando a gente fala que tem tantos setores representados na rede ACVI que isso é bom, o mesmo vale para as empresas. Então, se a gente tem pessoal de comercial, marketing, RH, responsabilidade social, relação com investidores, mesmo que seja uma pequena empresa, várias áreas interagindo com esse conceito acabam imprimindo o seu olhar, a sua perspectiva, aquilo que estão mais acostumados a defender, e os outros vão prestar atenção. Então, a gente costuma dizer que quando uma avaliação de ciclo de vida é conduzida numa empresa, no mínimo, o principal ganho é ter conectado as áreas que precisam providenciar dados e informações para esse estudo ser bem feito. Então, dentro da empresa, as pessoas saem transformadas e não conseguem mais não envolver o colega de não sei que outra área na próxima. E também criam todo um vínculo com os fornecedores e com clientes, porque mostra a abertura da empresa, reconhecendo que ela não tem todas as respostas, né? E não temos, nunca tivemos. Mas eu acho que todas as crises
que estão aí acontecendo simultaneamente estão mostrando para a gente isso, que a gente precisa repensar o modelo de negócio, a forma de consumirmos, porque a gente é corresponsável por uma série de coisas que estão aí agora. E para fazer diferente, a gente precisa fazer muita coisa diferente. E o pensar ciclo de vida, a avaliação do ciclo de vida, são formas de identificar aonde que está pegando, o que precisa ser melhorado no meu próprio quintal ou no outro, e eu tendo interação com esse outro quintal, eu acabo sendo responsável por isso também. Então, assim, tem formas, só de participar nas reuniões, eu acho que já tem muito aprendizado compartilhado. Tem essas capacitações que são abertas também, não é necessário ser associado da rede para contratar. Tem muitas que são, inclusive, abertas, como essa que eu falei do workshop. Então, entrem em contato comigo no LinkedIn, na rede, no YouTube, no meu e-mail da secretaria, que a gente tem um distribuidor para quem não é associado, que passa a receber essas informações todas. E se quiser se associar, melhor ainda, daí a gente tem um outro roteiro aí de anuência interna, mas que também é muito bem-vindo. Legal, Sônia, obrigado. E aí, Isa, ainda nessa linha de quem está começando e está entrando nessa jornada do pensar circular, da análise de ciclo de vida, eu gosto muito do posicionamento que a Zaya assumiu dentro desse espaço, né, que é o do democratizar, do dar acesso, né? Então, queria que você contasse um pouco isso, como é que o approach de vocês pode gerar oportunidade para essas empresas que estão começando a pensar, né, no ciclo de vida e usar a ferramenta da Zaya para poder dar esse pontapé, para dar esse primeiro passo dentro das suas organizações. Legal. Eu acho que a Zaya, a gente desenhou o software justamente para conseguir fazer com que as empresas comecem a pensar de acordo com um ciclo de vida. Então, quando a gente constrói, por exemplo, um estudo ali na Zaya, a gente obriga quem tá construindo ali a pensar desde a extração da matéria-prima, qual que foi o processo pela qual ela passou, fase de uso, fim de vida, qual que foi o transporte vinculado àquilo. Então, a própria forma como a gente construiu o software, acho que já é bem didático e bem educativo, no sentido que já obriga, né, a pessoa a ter essa reflexão. E a gente tem uma proposta de democratizar em todos os sentidos. Então, tanto do aspecto técnico, mas também financeiramente. A Zaya é super acessível por ser um software, né? Então, é algo que está online o tempo todo. E de dar escala para a quantidade de estudos que uma empresa pode fazer. Tem empresas que têm diversos SKUs dentro do seu portfólio, para quem poderia ser proibitivo você começar a falar de análise de ciclo de vida, porque isso nunca vai ganhar escala dentro de um portfólio muito grande, tanto em termos financeiros, mas em termos de tempo, né, de esforço mesmo. E a Zaya torna isso possível. Torna possível que você olhe para todos os seus produtos, todos os seus projetos, para que você analise todos os seus processos, e comece a integrar isso de fato dentro da sua empresa, independente do tamanho dela. Isso pode fazer sentido para uma empresa já super madura como a Braskem, que já faz, inclusive, screenings para tomadas de decisão de dia a dia, né? Uma coisa cotidiana, de tão intrínseco que está o pensamento de ciclo de vida dentro da empresa, como empresas que estão começando e precisam literalmente entender qual que é o impacto do consumo de energia que elas têm, do uso de água que elas têm, de quanto de resíduo que elas geram, entender qual que é o impacto que tem a logística que elas estão utilizando, tanto desde os seus fornecedores, mas vendendo para os seus clientes. Então, dá para ser utilizado o pensamento de ACV desde o início, né, uma empresa que está iniciando sua jornada, até por empresas já muito mais maduras e tal. E a gente conta muito com o apoio da rede ACV e dos nossos parceiros para a gente conseguir evoluir ainda mais o nosso produto e seguir nessa missão de tornar isso o mais democrático possível. E aí eu vou dar um depoimento de cliente, usuário, quando você citou a questão da escala, né? A gente, e a Carla comentou, né, dentro dessa jornada da Braskem de maturidade, de como a gente vem usando análise de ciclo de vida, aí o próprio conceito de design for environment, né, que a gente se baseia na análise de ciclo de vida, e quando a gente estava
pensando o casulo, um dos desafios era esse, né? Pô, se eu quero trazer isso para dentro de cada projeto, para eu conseguir me dar um direcionamento estratégico para aquela solução de um novo design de embalagem, de um novo modelo, como é que eu vou fazer tantos estudos assim, e ainda em fase de projeto, né? E aí a oportunidade que a gente teve de poder usar e contribuir desde o começo com o desenvolvimento do software da Zaya possibilitou que a gente saísse de fazer ali 1, 2 estudos de projetos nossos do Casulo, olhando para design de embalagem por ano, para fazer o quantos a gente conseguir gerar de demanda aqui dentro, né? Já rodamos alguns nesse último ano, numa etapa fundamental, assim, que para a gente, a Isa citou, né? Num modelo de screening, ou seja, quando a gente está na etapa de projeto ainda, de análise, de entendimento, de tomada de decisão de que caminho seguir, talvez não é um momento que eu preciso de um estudo super completo, feito por uma consultoria, com análise de terceira parte. Eu só estou precisando de insights, de informações que me ajudem a trazer uma visão mais completa para aquele projeto, para ajudar a tomada de decisão, e aí uma tomada de decisão baseada em dados científicos, e não uma tomada de decisão só baseada no acho que aqui é melhor que ali. E isso foi uma das coisas que a Zaya viabilizou para a gente, trazer esse olhar para dentro da fase inicial de briefing ali. Então, quando a gente começa um projeto, a gente já faz um estudo usando o software da Zaya, ele nos dá a fotografia da solução atual, e aí, sabendo a fotografia da solução atual, a gente consegue trazer para o time de cocriação, de colaboração, para pensar novas alternativas de forma a reduzir aquele impacto. Então, tem aqui o meu agradecimento também por possibilitar da gente poder fazer e levar isso para alguns projetos. Mas eu queria avançar agora, Sônia, numa outra perspectiva, que é como é que você enxerga, em que nível de maturidade está o Brasil, estão as empresas brasileiras, quando a gente fala desse pensamento de ciclo de vida, quando a gente compara com outras regiões, com outros países, que referências a gente pode buscar? Traz um pouco do panorama do Brasil versus as outras regiões para esse tema. Legal, legal, obrigada. Temos até amanhã para falar? Bom, começando pela nossa cultura aqui. Quem se lembra do último grande apagão quem consegue comprar em sã consciência hoje uma geladeira sem olhar o selo lá da Procel, né, as letras? Mesmo que você não compreenda e nem tem que compreender tudo que está por trás daquela informação, a gente tem aqui uma cultura que é muito adaptável à informação de qualidade, mudando hábitos. Então, nesse caso, hábitos de decisão de compra, no caso. Em outros países, nem com essa informação a pessoa ela insiste em alguma coisa que ela vinha fazendo até agora. Então, eu acho que a gente está falando bastante do quanto que a gente aqui, não necessariamente você perguntando qual que é o nível de maturidade, eu diria que a base da nossa cultura aqui no Brasil é estar muito atento a informações de qualidade, que sejam de fácil compreensão, para rever hábitos. Então, a gente não se apega a algo que estava fazendo até agora, sabendo que está contribuindo para algo ruim ou que precisa ser revisto. No caso da geladeira, o consumo de energia, né, em casa. Eu vou comprar uma A porque eu sei que lá na frente vai me doer menos no bolso. Essa é a mensagem. Então, quem insiste em comprar uma C, D, sabe a implicação que vai ter depois na fase do uso. Então, por menos que a pessoa saiba a metodologia que está por trás, ela compreende a mensagem e compreende o que ela tem a ver com isso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é de uma empresa associada, que está na Europa. Ele falou, Sônia, aqui na Europa a avaliação de ciclo de vida não está avançando como no Brasil, porque as pessoas se apegam muito a detalhes de dados, de técnica, de conceito, e não avançam para a prática, e muito menos para a revisão de hábitos, né, de consumo e de tomada de decisão. É tudo muito ancorado em políticas públicas, o governo tem que ter dito que, e só então eu faço algo diferente.
E aqui não, né? A gente já se antecipa, a gente presta muito mais atenção no que um influenciador está dizendo do que necessariamente em leis que pegam ou que não pegam. Nos Estados Unidos, quando a gente fala de avaliação do ciclo de vida, a gente fala, como a gente falou aqui antes, da necessidade de ter dados de qualidade. Lá, a Associação Americana de ACV não tem na pauta, como a gente tem, correr atrás de dados que representem melhor o que é feito dentro do país, porque eles já pegam, já tem toda uma tradição de usar os dados que já estão disponíveis nas bases internacionais, mesmo que tenham que ser melhorados. A gente aqui não, a gente sabe que tem muitos processos no Brasil que são, inclusive, muito melhores do que europeus e americanos, por a nossa matriz energética, pela nossa biodiversidade, por uma série de questões. Então, a gente tem que correr atrás de ter dados que melhor representem a realidade brasileira de produção e tudo mais. Então, eu diria que tem uma conotação cultural, respondendo a tua pergunta, de que as empresas, no geral, se não conduzem necessariamente 1 milhão de ACVs, que eu acho que esse não é o indicador, elas têm mais propensão a mudar a chave e começar a pensar ciclo de vida pela própria cultura que a gente tem aqui, do que em outros países. Então, se a gente fizer chegar soluções democráticas para essa população que já tem essa vontade de ser melhor informada, eu acho que aqui a gente tem muito mais potencial de mudar coisas para melhor do que em outros lugares onde a cultura ainda por uma razão ou outra, breca essa transformação. Legal. E acho que o que você traz, Sônia, para mim representa um pouco, né, até do que a Carla estava comentando, de como você conecta isso, né, onde você pode extrair valor, né, dessa informação. E por exemplo, se eu sou uma empresa exportadora e estou competindo lá fora, e eu sei que o Brasil tem bases, né, que podem me trazer essas vantagens competitivas do ponto de vista de impacto ambiental, porque tem uma matriz energética melhor, pela biodiversidade, eu posso me aproveitar disso até nesse processo, né, de construir a minha marca, de construir o nome do meu produto a partir daí. E, Carla, você, voltando na história da jornada, né, onde a gente pode chegar? O que é o futuro que você vislumbra de como é que a gente pode avançar ainda mais, até onde dá para chegar? A gente já mostrou ali um histórico bastante importante dentro da Braskem, mas o que mais a gente pode conquistar com esse olhar de ciclo de vida? Joia, eu acho que tem 2 pontos importantes do olhar para o futuro, né? A gente hoje faz a análise de ciclo de vida para comparar os nossos produtos dentro de casa e comparar os dos nossos clientes, mas tem um estudo importante que a gente realiza, que é de entender exatamente esse ponto que vocês estavam falando, de aonde eu posso melhorar no meu processo para que ele fique melhor. Então, conforme eu vou atualizando o meu inventário de ciclo de vida, conforme eu vou atualizando a minha análise de ciclo de vida dos meus produtos, eu consigo fazer mudanças no meu processo para que ele fique mais robusto e ambientalmente melhor. Idealmente, o futuro é a gente olhar todos esses processos e falar, vamos substituir essa matriz energética, vamos trocar esse catalisador, vamos por essa rota técnica e não por essa, vamos substituir essa matéria-prima. É esse olhar, a gente tem um olhar sistêmico de tudo que está acontecendo nas nossas operações, aberto por processo, e fazer as substituições que são adequadas. Então, o nosso desejo, nosso moonshot aqui é poder olhar e falar, vamos mexer, e saber exatamente aonde a gente pode mexer. E aí eu acho que isso aplicado para dentro de casa, né, para a indústria. Agora, quando eu olho para fora, o futuro da análise de ciclos de vida é ter a análise de ciclo de vida como uma ferramenta metodológica com base na ciência obrigatória para melhores escolhas. Então, eu quero que o consumidor, ele escolha um produto porque ele conhece a análise de ciclo de vida, ele entende aquela análise de ciclo de vida que está ali, ele respeita aquele valor e ele vai fazer opções melhores de produtos na gôndola, né? Então, acho que o sonho de consumo, então, o sonho moonshot produto, mercado é esse, moonshot industrial é outro. Se eu pudesse dividir. Legal. A gente ter
uma decisão cada vez mais informada e mais consciente, né? Acho que esse é o grande sonho. E Isa, vocês já estão rodando, né? A Zaya é nova, vocês começaram há pouco tempo, mas já estão rodando, já estão interagindo com o mercado, já estão abordando clientes. Como é que tem sido o feedback? O que vocês têm ouvido ali para quem tem procurado a Zaya, está começando ou já está rodando e vê na ferramenta de vocês uma alternativa de escalar os estudos que fazem? Como é que você tem sentido o mercado para o uso da análise de ciclo de vida? Acho que, primeiro de tudo, tem sido interessante ver empresas, às vezes, pequenas, que não têm uma super área de sustentabilidade muito estruturada e tal, querendo fazer a CV de seus produtos. Então, isso acho que tem a ver com o momento de mercado que a gente está. Tem empresas novas que estão já nascendo com sustentabilidade como valor principal, né? Então, a CV está dentro dessa premissa. Se eu quero, de fato, ser uma alternativa mais sustentável, eu preciso, de fato, ser essa alternativa. E como que eu meço isso e comunico isso? Então, tem sido muito legal ver essa maturidade já de empresas tão pequenas. E acho que tem uma surpresa muito boa desses usuários, quando a gente coloca eles na frente do software, de instintivamente saber o que eles têm que fazer ali. É uma experiência meio... Eu lembro quando o iPhone foi lançado, que é super diferente, mas você, de alguma forma, chega onde você tem que chegar, navegando ali. A gente tentou criar a Zaya exatamente com esse mesmo espírito. E está dando certo. As pessoas navegam de uma forma super fluida, e mesmo tendo termos técnicos ali dentro, mesmo tendo informações complexas por detrás de um simples dado, às vezes tem muita coisa complicada ali, acho que as pessoas estão conseguindo tirar daquilo que a gente espera. Então, uma análise de onde que eu tenho que atuar. Putz, de um total do meu impacto do meu produto, 90% está na matéria-prima, 10% está no meu processo. Vou focar aqui na matéria-prima. Então, a gente está conseguindo... as pessoas estão conseguindo usar o produto para ter direcionamento estratégico mesmo, focar em esforços, que é o nosso objetivo. Então, acho que a resposta tem sido super boa. Se eu pudesse mencionar um desafio, eu acho que não tem tanto a ver com o produto da Zaya, mas sim com uma maturidade mesmo das empresas. A gente está super focado em mudanças climáticas, naturalmente. É uma emergência, a gente está falando muito disso, mas acho que isso acaba muitas vezes jogando sombra em outras categorias de impacto que às vezes são muito mais relevantes dentro daquele produto ou processo que está sendo analisado e tem uma vontade ali, às vezes até meio míope, assim, de querer saber a pegada de carbono. Ok, temos a pegada de carbono, mas a gente tem muito mais. Você está aqui olhando para sua pegada de carbono, mas você tem um super impacto aqui em acidificação. Você não estava nem considerando como algo relevante. Então, acho que tem um processo de educação mesmo e de construção de conhecimento que a gente espera poder fazer parte junto com outras empresas, outras associações, para que as pessoas e as empresas tenham esse conhecimento e consigam valorizar esse olhar mais holístico. Muito bom. Gente, a gente está chegando no final. Eu queria de novo agradecer o tempo, a presença de vocês, para a gente fazer mais esse Casulo Talks, o primeiro agora de 2024. Quando eu olho para trás, assim, acho que a gente tem ali 1 ano e meio, um pouquinho mais de inauguração do Casulo. Um dos grandes prazeres que eu tive nesse 1 ano e meio foi ter a oportunidade de conversar com muita gente. Assim, a gente recebeu muita gente, a gente recebeu mais de 300 empresas aqui. E a chance de conversar com cada um vai trazendo, sabe, vai te trazendo conhecimento, vai te trazendo ideias. E a proposta de fazer um debate como esse, com alguma frequência, é justamente a gente poder contribuir e levar um pouquinho disso para fora daqui do nosso espaço. E, incrivelmente, assim, boa parte de todo mundo que passou por aqui acaba perguntando, pô, mas como é que vocês fazem? E o que é esse negócio de ACV? E como é que eu posso participar? E como é que eu posso trazer isso? Então, a ideia, acho que a gente até demorou um pouquinho para fazer essa conversa, mas
O objetivo hoje era principalmente poder dividir com todo mundo que acompanha a gente, que está conectado com o Casulo, e essa é uma ferramenta acessível, né? E que apoia o seu direcionamento estratégico, que apoia a sua tomada de decisão e que está disponível ali para quem estiver interessado, e aí basta só se engajar, seja na rede, com a Zaya, ou até com a gente aqui no Casulo, com o time da Braskem. Então, mais uma vez, obrigado. Para encerrar, quero passar para vocês darem uma mensagem final, um comentário final, mas já ficando por aqui, meu muito obrigado. Obrigada. Queria agradecer o convite mais uma vez e acho que se deixar uma mensagem a jornada ela tem que ter um começo. Então, apenas comecem, né? E comecem, contem com o apoio de quem está aqui, contem com o apoio de quem já começou, de quem tem os desafios todos a enfrentar por aí. Essa rede, ela é grande e tem bastante gente motivada e interessada a participar. Comece porque você não está sozinho. Tem muita gente ainda aprendendo. Se alguém diz que já sabe tudo, desconfie, porque tudo depende. Os desafios se apresentam novos a cada dia e a gente tem que correr atrás de compreendê-los e de refleti-los adequadamente também nesse olhar de ciclo de vida. Então, quando a gente fala meio complicado, a gente tem uma tecla SAP para explicar o complicado, mas, sim, comece. Tem outros que estão começando também, tem outros que já estão mais adiantados, mas que também estão aprendendo. Então, é uma forma muito acolhedora esse tema todo. Não achem que tem que ser um técnico, muito pelo contrário. Quanto menos souber, melhor, porque daí vocês vão ver aquilo que a gente precisa avançar. E agradecer aqui a oportunidade, com certeza. Concordo, acho que a palavra é comece acessando www.zaya.eco, fazendo um teste demo. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Parece que foi.